Marcos, glória a Deus, seja bem-vindo, meu querido. Amém, irmão. Paz do Senhor para todos os ouvintes, por irmão. Estamos aí para contar nosso testemunho e edificar as vidas. Aleluia. Bom, no meio de um momento tão difícil, eu vou até dar um tempo aí para o pessoal compartilhar essa live aqui, porque nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, de um vírus chamado Covid-19, e o Marcos vai dar o seu testemunho e vai dizer como Deus curou a sua vida de Covid-19. Tá bom? Então esse testemunho vai ser uma grande bênção para a sua vida. Deus cura. Talvez você esteja recebendo algumas notícias, né? A gente vê todas essas questões jornalísticas, muitas vezes sensacionalistas, e a gente pega aquilo para nós, né, traz para a nossa vida, e eu quero trazer para você hoje a oportunidade de ver como o nosso Deus cura, liberta, transforma, mas Ele curou no passado, Ele cura hoje, e Ele cura no amanhã, e a hora que você precisar Ele cura, e o Marcos está aqui para dizer isso. O Marcos ele participou do milagre de Deus, ele é um milagre. Então, o que eu quero trazer para você, meu querido, é o seguinte: você vai fazer o seguinte, você vai deixar o seu comentário aqui, tá bom? Você vai deixar o seu comentário aqui, você vai depois também ter esse testemunho lá no canal Influenciando Gerações. Enquanto isso, também você pode curtir a nossa página do Facebook para ter outros testemunhos e vai ser uma grande bênção, ok? Marcos, Marcos, vamos começar o nosso testemunho, vamos começar o nosso bate-papo, 8h04, o pessoal vai chegando, o pessoal já vai vindo acompanhando a nossa live. Se eu olhar para baixo, para os lados, já expliquei para ti que eu estou comandando aqui, eu tô vendo os comentários que o pessoal tá deixando, para que a gente possa colocar aqui. Você também participa com a gente, deixando o seu comentário aqui na nossa página, tá bom? Marcos, fala para mim, em primeiro lugar, antes de você pegar o Covid-19, antes que você for ser afetado com isso, como é que você olhava para essa situação que nós estávamos vivendo? Bom, primeiramente, quando surgiu toda essa pandemia, sinceramente eu não acreditava que eu poderia ser acometido por essa doença. Até minha esposa falava para eu me cuidar, para eu evitar de sair às vezes, para eu não ir trabalhar, mas eu não acreditava que eu poderia pegar, ou se eu pegasse a doença, eu acreditava que seria algo assintomático, né, que eu não teria maiores problemas, porque teoricamente eu não era do grau de risco, né, pela idade, 42 anos, não tinha nenhum problema de saúde que pudesse estar no grau de risco, então eu acabei não fazendo isolamento como deveria, né? Você Então, era uma pessoa que participava, não participava, que eu digo assim, como é que era a tua vida? Sedentário ou não? Fazia esporte? não, nunca fui sedentário, sempre pratiquei esportes, academia, ultimamente um pouco menos, depois que meu filho nasceu, não deu muito tempo para academia, mas eu, em vez em quando eu ia e jogar bola todo final de semana, futebol, sempre estava ativo, então a atividade esportiva sempre teve na minha vida. Então, quer dizer, você tinha uma vida, você não tinha uma vida sedentária, você era daquela, vamos dizer, de um grupo de pessoas que tinha um bem-estar, né, como o pessoal diz aí, né, uma vida legal, que se pegar não vai dar nada, como a gente às vezes tem escutado por aí. Exatamente, exatamente. É dessa forma que eu pensava. E aí você chegou e começou a sentir os sintomas. Você tem É, ideia de onde você pegou isso, esse vírus? Como é que foi essa situação não, aí para você? na verdade, eu não tenho ideia nenhuma de onde eu peguei. É, eu,
eu até cheguei a pensar em algumas possibilidades, né? De repente, o meu filho ter pego na escolinha dele anteriormente, como criança é bem assintomático, eles às vezes eles têm uma gripinha, mas nada demais, e ele estava gripado antes, então isso foi uma possibilidade que eu pensei, de repente ele ter pego na escolinha, pode ter sido aqui no condomínio mesmo, ou pode ter sido de repente em mercado. No meu trabalho, eu não acredito que a gente trabalha em poucas pessoas, né? Então é uma empresa pequena, de poucas pessoas, não acredito que seja lá. Então eu fiquei nessas possibilidades. De repente, ser através do meu filho, ou através do condomínio, ou um próprio mercado que eu tenha ido. Mas eu não saía muito também nesses dias, então ficou restrito a essas três possibilidades, né? Mas ficou naquela ideia, né? Ah, não vou pegar, é um Sempre. exagero que o pessoal está dizendo. Exatamente, eu ia trabalhar o tempo todo, não, até porque o meu ramo de atividade, ele está ligado ao mercado, né? Eu trabalho com gráfica que a gente fornece para mercados, restaurantes e tudo mais. Então, nesse momento de pandemia, é o que no meu ramo a demanda aumenta bastante. Então, o meu plano era trabalhar, mas os planos de Deus foi outro. Então, a gente a gente nunca sabe, né, os planos de Deus e tudo começou em um domingo, né? No domingo eu senti o primeiro sintoma. O domingo foi no dia, se eu não me engano, no dia 21 de março. Né? Eu acordei com dor de cabeça, acordei com febre, acordei com dores no corpo, estava muito estranho, nunca tinha sentido uma sensação daquela, não era simplesmente uma gripe, né? E falta de paladar também, no primeiro dia eu já senti, só que a gente nunca imagina que vai ser o Covid, né? A gente não quer acreditar nisso, né? Na E aí, realidade, aquilo que você já tinha sentido, por exemplo, numa gripe comum, você já, hoje eu estou desse jeito, não estou muito bem, você não teve aquele start, poxa, pode ser o exato, Covid. exato. Sempre a gente acredita que pode ser uma gripe normal, né? Porque os sintomas são parecidos. O que acrescenta no sintoma que eu estava sentindo inicialmente é a falta de paladar, né? De olfato, que isso que desperta mais aquela sensação de que pode ser Covid, porque garganta, dor no corpo, febre, isso dá em outras gripes também, né? Agora, o paladar, o olfato, isso não dá. Então, a gente começa a ficar mais preocupado. E nos primeiros sintomas, você não tem falta de ar. Você não tem. Então, é difícil você definir, né, se é Covid, se é uma outra gripe. E a princípio, eu contei para minha esposa, ó, tô sentindo isso, mas até brinquei com ela, mas é uma gripe normal, eu acho que não tem nada de Covid. Mas aí você começa a ficar observando, né? Começa a analisar detalhes, começa a pesquisar, será que não é, será que não é? E aí foi persistindo. Começou no domingo, na segunda-feira eu senti a mesma coisa, às vezes com uma intensidade um pouquinho menor, na segunda foi, foi um pouquinho menor a intensidade, até falei para minha esposa, já estou melhorando, acho que não é nada. Na segunda-feira. Na terça-feira, já voltou um pouquinho a intensidade maior dos sintomas, os mesmos sintomas, mas um pouquinho mais de febre, um pouquinho mais de dor de cabeça. E na quarta-feira, só retomando um pouquinho, então isso foi no domingo, na segunda-feira a gente já começou a ficar preocupado, e aí eu, na dúvida, eu falei para minha esposa, vou me isolar no quarto, vou me isolar porque eu tenho medo de passar para você, para o meu filho, né? Você tem um pequeno. Meu filho de 1 ano e meio, e a gente fica preocupado, né, de passar, de transmitir. Até então eu não sabia, e eu falei, eu vou ficar isolado aqui no quarto,
E aí, até eu melhorar, e aí a gente volta ao normal. E eu fiquei na segunda-feira isolado no quarto, e na terça-feira eu fiquei isolado até, vamos dizer, até o finalzinho da tarde. Eu não consegui ficar muito isolado, porque meu filho sabia que eu estava no quarto, né, e ele ficava batendo na porta, papai, 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 me chamando praticamente o dia inteiro, e isso psicologicamente pesou muito para mim, porque é, você está dentro do quarto, isolado, não pode sair. Se você sai, você pode transmitir. Se você fica, o peso na consciência ali, é um desespero, porque seu filho está te chamando, né? Então foi muito difícil. Eu acho que esses 2 primeiros dias, sem saber o que eu tinha, sem poder fazer nada, ficar só isolado ali, foi complicado. E o que, que a mãe Então, fazia para segurar esse pequeno? Então, sozinha, ter que fazer comida, ter que cuidar do filho que não para, 1 ano e meio ele está elétrico aqui, cuidar da casa e ainda levar as coisas no quarto, comida e tudo mais, não foi fácil. Então, eu estava muito preocupado com isso, né? Eu estava, sinceramente, no começo eu estava mais preocupado com esse isolamento do que com a doença, porque eu ainda não acreditava que chegaria no nível grave como chegou. Eu estava mais preocupado realmente com o isolamento, como que eu ia cuidar da minha família, porque o tempo a gente não sabia. Eu acreditava que seria uma coisa mais rápida, né? Uma coisa Já que normalmente a gente tem, né? Daqui a pouco passa, tudo bem e tal. Exatamente, foi o que eu pensei, né? Mas os planos de Deus não eram esse, né? Antes de eu prosseguir no testemunho, só vou fazer um parênteses aqui, que há 4, 5 anos atrás, eu tava na igreja como levita, tocando, Você toca o tava, quê? então, eu estava tocando contrabaixo na época, né? A Uhum. gente, na banda na igreja, era líder de louvor, e por alguns motivos, trabalho, uma série de coisas, eu acabei abrindo mão disso na época, né? Deixando o dom que Deus deu, eu acabei estacionando, deixando de fazer a obra. E eu só estou abrindo esse parênteses porque no meu testemunho eu vou contar o que o senhor fez comigo lá no leito de UTI. E Amém. tem a ver com isso também, Glória a né, Deus. com a obra dele, que eu acabei largando há 4 anos atrás, né, Deus me cobrou sobre isso, então eu vou contar também. Amém. Então, irmão, se precisar dar uma pausa, o irmão fala, tá? Fique em paz, queridão. Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer aí pela tua vida. Você está sendo instrumento hoje para abençoar as vidas. Amém, amém. Então, na terça-feira eu conversei com a minha esposa, e conversei com ela, falei, ó, tá muito difícil essa questão do isolamento aqui em casa, eu não consigo ficar em paz aqui no quarto, sabendo que meu filho tá me chamando o tempo todo, vamos fazer o seguinte, os pais dela têm um rancho no interior, e é completamente isolado da cidade, não tem acesso fácil com as pessoas, então eu falei, eu acho melhor você ir para lá, e ela também gostou da ideia, porque o meu filho ficaria à vontade, brincando, ela também ficaria em paz, e eu conseguiria, mesmo isolado aqui em casa, eu conseguiria ficar mais tranquilo para me cuidar, para passar o tempo, na minha cabeça eu não iria nem precisar ir para o hospital, né, e quando eu tivesse bem e passasse a quarentena, se fosse Covid mesmo ou não, aí eu até poderia ir para o rancho, ou eles voltariam para cá. Esse era o meu plano, né? E ela concordou, aí eu pedi para minha irmã que fizesse o favor de ir também para cuidar deles, né? Para ajudar a cuidar. Minha irmã tem o marido dela com o sobrinho, então os meninos iam ficar brincando, né? A família ia ficar lá isolada, bem, e eu ia me cuidar aqui também. Esse era o meu plano. Então, na terça-feira nós combinamos isso, né, da minha esposa viajar
na quarta-feira, ela arrumou as coisas, tudo, né? E quando foi próximo, por volta de 2 horas mais ou menos, minha irmã veio buscar ela, né, de carro, eu comecei a carregar as coisas. Eu tinha os sintomas, mas fazia tudo normal, né? Achava que estava tudo normal. Então, carreguei as malas, desci para o carro umas 4 vezes para carregar a mala, voltei. Na última vez que eu retornei, antes de pegar o elevador, tinha uma pessoa no elevador. Então, por constrangimento, né, a pessoa às vezes não quer entrar no mesmo elevador, tal, por causa da pandemia, eu pensei comigo, eu vou de escada, né? Deixa a senhora ir no elevador, eu vou subir escada. Como é um andar só, falei tranquilo. Subi a escada, quando eu cheguei aqui em casa, eu estava completamente sem ar, né, para respirar. E aí eu levei um tempo para conseguir me restabelecer, aí veio a tosse e começou a agravar os sintomas, né? E nisso, minha esposa já tinha saído para viajar. Ela viajou. Só que nesse esforço físico que eu fiz, começou a me aparecer sintomas que eu não tinha. Porque antes eu estava isolado, só na cama, então não tinha falta de ar, não tive tosse, não tive nada. Mas naquela quarta-feira, minha esposa viajou, eu comecei a sentir esses sintomas. E aí começou a me preocupar, porque até então não estava faltando ar. Quando começa a faltar o ar, aí preocupa, né? Aí eu passei o dia inteiro assim, não muito bem. Quando foi à noite, eu conversei com um amigo meu que é médico, e liguei para ele, falei, ó, eu tô desde domingo assim, hoje é quarta-feira e hoje agravou. Aí ele perguntou, quando você vai tomar banho, o que que você sente? Sua saturação cai um pouco, você sente falta de ar? Falei, sinto. Falei, então vai para o hospital. Vai para o hospital porque aí já esses sintomas é bem característico. 3 dias de febre, você tendo falta de ar, você tem que ir para o hospital. Aí eu falei, tudo bem, vou. Como eu estava sozinho, né? Então eu tinha uma certa liberdade para pegar umas coisas aí, mas eu fui para o hospital com o objetivo de vou lá e vou voltar, né? Vou tomar um medicamento, alguma coisa, ele vai me examinar e vai falar para eu voltar para casa. E fui aqui no São Luís de São Caetano, cheguei lá por volta de 10 horas da noite. Nesse horário, minha esposa estava chegando lá no rancho, que são 6 horas de viagem, né? Estava chegando lá, e aí eu fiz a primeira consulta, o médico me encaminhou para fazer os primeiros exames, que é a tomografia, que eles fazem, o exame da H1N1 e faz o exame da influenza. Por quê? Porque o Covid, como está muito demorado, estava saindo em 3 dias para o teste. Então, eles fazem esse exame da tomografia para ver o seu pulmão, né, se está infectado ou não. E aí, como eles não conseguem definir se a infecção do pulmão é Covid ou não, eles fazem o exame de H1N1 e influenza, porque já elimina esses dois. Se não for nenhum dos dois e o pulmão estiver infectado, já 90%, 95% de chance de ser o Covid, né? E aí foi feito os exames e eu voltei no médico. Quando ele olhou o meu exame, ele falou, você precisa ser internado. Eu falei, como, doutor? Eu tô bem, o senhor acabou de medir, eu tô com um pouco de febre, mas tô ainda com a saturação de 96, ainda tá tranquilo. Ele falou, só que você tá com um quadro de vidro fosco, que na linguagem médica significa como se você estivesse olhando para um vidro fosco, você não vê nada, seu pulmão está completamente tomado pelo vírus. Meu Deus. Né? Com 100% de vidro fosco. E isso para a gente é internação e você jamais pode voltar para sua casa. Isso ainda não tinha chego o exame do Covid. Não, sem Covid. Mas ele falou, pela minha experiência,
é 99% de chance de você ter o Covid. Porque foi eliminado H1N1 e foi eliminado influenza. E o meu pulmão estava comprometido. Ele falou, pela minha experiência olhando a tomografia, é 99%. E aquilo me assustou, porque até então eu tinha uns sintomas, mas não tinha confirmação, e achava que aquilo seria tranquilo de lidar, né? Mas tudo bem, aí eu falei, tudo bem, vamos internar, tanto é que eu não tinha levado nada para internação, roupa, nada, só tava com a roupa do corpo, né? Tanto é que eu não acreditava em ficar internado. Mas tudo bem, aí eu liguei para minha esposa, eles tinham acabado de chegar lá, e ela se assustou, ela falou, mas por que você não falou que você estava ruim? Eu falei, porque eu não estava me sentindo tão ruim assim. Eu achava que eu estava bem, só que quando eu fiz o esforço físico, eu percebi que alguma coisa estava errada, né? E foi justamente quando ela saiu. Então eu falei, não se preocupa, eu vou internar. O médico falou que 5 dias tomando um antibiótico que melhora, e 5 dias eu vou para casa, é o tempo de vocês ficarem aí no rancho, e depois quando voltar, e também eu vou ficar em isolamento. Não adianta vocês virem para cá, porque não vai conseguir visitar, não vai conseguir fazer nada. Fica aí, eu vou passando as informações. O médico falou que é máximo 5 dias por causa do antibiótico. E tranquilo, me internei. Eu estava sentindo sintomas ainda, febre, dor de cabeça, mas nada assim que pudesse preocupar, né? Então eu fiquei internado internei na quarta-feira à noite, passei com esses sintomas leves na quinta, sexta, sábado, domingo. Até domingo eu fiquei com esses sintomas leves. Dava uma febre, medicava, baixava, tomava o meu antibiótico normal, azitromicina, que todo mundo fala, né, que é o que está sendo usado, mas não tomei cloroquina, nesse momento não tinha tomado nada. Tá. Eu estou citando a questão dos remédios porque todo mundo sempre se preocupa em saber. Não, e é muito interessante porque às vezes as pessoas acham assim, que a cloroquina ela vai fazer milagres logo no começo e tudo. Quer dizer, eu acho muito importante deixar isso claro, que ela pode ser algo importante para o tratamento, só que tem que ser na dosagem correta, certa, e tem que ter orientação médica. Não é para sair tomando conforme quer ou como prevenção. De forma nenhuma. Eu vou contar um pouquinho mais na frente os problemas que eu tive com a cloroquina. Aí foi Deus mesmo, aí foi Deus. Não teve remédio, não teve antibiótico que me curou. Foi Deus que curou, porque o que aconteceu mais para frente que eu vou contar é por Deus mesmo. Então, eu internei na quarta, até domingo, eu tive esses sintomas leves, né, sem maiores complicações. Quando foi na madrugada, domingo, na madrugada de segunda para terça, eu comecei, na segunda-feira durante o dia, eu já comecei a me sentir mais estranho, ia tomar banho, eu estava cansando muito, tossindo, aí começou falta de ar, né, e aí eu comecei a ficar mais deitado, não conseguia fazer muita coisa, quando eu levantava eu tinha muita tosse, e na madrugada de segunda para terça, foi horrível. Aí foi horrível, porque já faziam 8 dias que eu estava, 8 dias que eu tinha um sintoma de Covid. E os médicos falam que esse primeiro período de 7, 8 dias, ou você melhora ou agrava o seu quadro. E no meu caso agravou. No meu caso agravou. Então, na noite de segunda para domingo, eu achei que ia morrer, porque eu estava com falta de ar e uma sensação horrível por dentro na madrugada, parecia que os órgãos do meu corpo iam sair para fora. Eu tremia
e uma sensação assim de pulsar dos órgãos, parecia que tudo estava mexendo, e a noite inteira assim, foi desesperador. Eu achei que naquela noite eu não ia aguentar, eu ia morrer. Você E já aí, estava na UTI? não, nesse momento não. Nesse momento eu estava no quarto ainda, né? Eu estava no quarto, sem oxigênio nesse momento, estava só tomando os antibióticos, né? E quando tinha febre, tomava algum remédio. E nesta noite, eu comecei a, a orar na intimidade com Deus. Na verdade, assim, minha família já estava orando, muitos irmãos orando, vários amigos, pastores, o tempo todo sempre fazendo campanha, orando. Mas Deus queria uma intimidade comigo ali, queria queria trabalhar na minha vida e, e queria que eu tivesse uma experiência com Ele. Então, a partir daquela noite, eu comecei a ter a experiência com Deus, né? Eu sempre pedia uma experiência com Deus, mas a gente nunca sabe da forma que Deus vai trabalhar, né, na nossa vida. Verdade. E começou ali, começou naquela noite. No desespero ali na madrugada, eu comecei a orar, Senhor, por que? Sempre a gente começa a questionar, né? Por que comigo? O que está acontecendo? Eu tenho um filho de 1 ano e meio, Senhor, eu, eu quero ter a oportunidade de ver ele crescer, me cura, me ajuda, e orando na intimidade, e o Senhor falou claramente comigo, até arrepia quando eu lembro disso, foi claramente, o Senhor falou, ó, o que você está passando é uma experiência comigo, eu te dei o dom de tocar na igreja, você participava, você era líder de louvor, e você abandonou a minha obra. Eu não abandonei a igreja, mas eu abandonei a obra. Hoje, eu não estava na igreja, mas não participava, ouvia o culto, ia embora, e Deus foi claro comigo, queria muito mais, queria que eu fizesse a obra como eu estava fazendo, até mais, Você né? sabe que essa questão é muito interessante. Você está falando algo que eu tenho certeza que vai tocar muita gente quando assistir, ou quem está assistindo, ou quando alguém assistir isso, porque isso aí vai ficar na nossa página, depois vai para o meu canal. Muita gente às vezes deixa o ministério que Deus deu, né, para fazer alguma coisa. E você está dizendo que Deus tratou contigo nesse momento sobre o teu ministério. E como é importante o tratamento de Deus com a gente. É verdade. E assim, foi claro a voz de Deus falando comigo naquele momento que era um tratamento que Deus estava fazendo comigo, era uma experiência que eu tinha que passar, né? Porque eu coloquei outras prioridades na minha vida. Eu coloquei empresa, eu coloquei filho depois, eu coloquei tudo, né? E abandonei. Fazia mais de 5 anos que eu não pegava no instrumento, né? Praticamente todo mundo que me perguntava, mas você não tá tocando, ainda brincava, não, deu uma parada, aposentei e tal, não sei o quê, e naquele momento Deus tratou comigo e eu comecei a entender o porquê que eu estava passando por aquele momento. Aí eu orei, fiz um compromisso com Deus, falei, Senhor, eu faço uma nova aliança contigo, eu vou voltar a fazer a tua obra, a, a ser um levita na sua casa, mas me cura. E, e encerrei a oração, né? E Deus me deu força ali, porque eu comecei a entender o que estava acontecendo, né? Eu sabia que eu não ia sair do hospital ali no dia seguinte, que Deus ainda ia tratar comigo, então me confortou. Mas nós, ser humano, temos nossas fraquezas, né? Então, assim, mesmo que a gente ora, mesmo que a gente pede, Deus fala com a gente, a partir do momento que você vai agravando, que foi o meu caso, foi agravando o quadro, a gente vai duvidando, né?
duvidando do que, do que Deus disse, do que pode, que Deus pode fazer, porque é ser humano, né? E graças a Deus, em todo momento, a família estava ali apoiando, os irmãos, sempre dando uma palavra de apoio. E na noite de segunda para terça-feira, logo de manhã, eu estava muito mal, com falta de ar, minha saturação caindo, o normal é ficar na saturação na casa de 100, por aí, a minha caiu para 87, 86, a saturação, e aí veio a enfermeira, né, antes disso, na noite que eu passei mal, eu mandei chamar o médico, chamei a enfermeira e falei, por favor, me chama o médico, eu tô muito mal, eu acho que eu vou morrer. E aí o médico foi no meu quarto, ele não entrou no quarto, ele ficou na porta, assim, por causa, eles também estão com muito medo dessa questão do Covid, então, assim, se eles puderem evitar de ficar entrando no quarto, eles evitam, os enfermeiros, os médicos, eles ficam mais, assim, na porta, se precisar examinar, eles colocam, se preparam, então, e vão até você, mas naquele momento ele ficou, assim, entrou um pouquinho até a porta, e aí ele me perguntou o que é que você estava assim, o que é que você está sentindo. Aí eu falei para ele que estava muito mal, que meus órgãos estavam remexendo, febre não baixava, eu estava desesperado. Aí ele olhou para mim, falou assim: infelizmente eu não tenho o que fazer. O que nós pudemos fazer foi isso: é o antibiótico que você está tomando e um remédio para baixar sua febre, mas infelizmente o vírus é isso daí, a gente não tem mais o que fazer além disso. Eu simplesmente falei, tá bom. Ele saiu e eu continuei a madrugada inteira passando mal. Quer dizer, você não foi levado para UTI, não foi nada? Você ficou no quarto? Nesse momento ainda não. E eu estava no quarto e achei que alguma coisa ele fosse fazer, mas não. Falou que era assim, tá bom. E aí eu passei a noite inteira mal e no dia seguinte mudou o plantão e a enfermeira veio me examinar, todo dia media a saturação, media a febre, né, media a pressão, e ela viu que minha saturação tinha caído demais, tinha caído para 86, e logo já chamou a outra médica, né, do período da manhã, e a médica já recomendou o oxigênio, né, no quarto mesmo, sempre a UTI. Aí vieram com oxigênio, colocaram oxigênio em mim, só que minha saturação continuava caindo, né, minha respiração muito, muito baixa, falta de ar, e aí foi a hora que eles decidiram me levar para a UTI com o objetivo de me entubar. Foram para a UTI, fui levado para a UTI, aí eu avisei minha família, ó, tô indo para UTI, ora, porque tô muito mal. Chegando na UTI, aí teve uma junta médica, eu lembro que eu tava deitado na cama, e tinha uns três médicos, mais enfermeiro, mais fisioterapeuta, né, todos conversando, e eu tava com 5 litros de oxigênio, que é o máximo da máquina, vai de 1 a 5, eu tava usando 5 com a saturação de 86, ou seja, muito baixa, baixíssima a saturação. E eles olhando, já estava monitorizado, né, tanto batimento cardíaco, com saturação, já estava na UTI, então o tempo todo você fica monitorizado. E eles olhando para o monitor e conversando, falou, ó, não tem o que fazer, vai ter que entubá-lo. Prepara a intubação. Né? E nisso veio uma angústia muito grande no meu coração, porque eu jamais, eu não acreditava que seria entubado. A hora que você vai entubado, você praticamente está sedado, sua memória praticamente não existe, né? E aí você fica lá, não sabe quanto tempo entubado,
né, sedado, e eu não queria aquilo para mim. E aí eu entrei em desespero, falei com a minha família, ora, eu não quero ser entubado. Aí comecei a orar, Senhor, não permite, não permite, não aceito o Senhor deixar que me entubem, eu não quero, eu não posso, e comecei a orar. E aí, quando eu abri o meu celular para mandar o recado para a família, eu não sei porquê, eu entrei no Instagram e a primeira palavra que apareceu foi uma palavra do pastor Cláudio Duarte, Amém. né? E por isso que é bom a gente seguir nas redes sociais quem vai agregar para sua vida, né? Quem vai poder trazer uma palavra de Verdade. conforto no momento que você precisa. Porque se Amém. você fica seguindo artistas, seguindo pessoas que não agreguem nada, nesse momento não teria alimento nenhum para minha vida, né? E aí, Amém. quando eu abri o Instagram, aí veio a palavra do pastor Cláudio Duarte, escrito dessa forma. Estava assim, não sei quem precisa ler isto, mas em Isaías 60, 22 está escrito, quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Tire a Glória a ansiedade do seu Deus. coração, pois Deus fará acontecer. E aquela palavra, Aleluia. aquele momento me confortou demais, demais. Aleluia. Como o Senhor estivesse ali do meu lado. Hum. E nisso, os médicos tinham já combinado de me entubar, e era questão de chegar o equipamento para eu entrar na intubação. E eu estava deitado com oxigênio, e passou alguns minutos, minha saturação saiu de 86 para 95. Glória a Começou a Deus. subir, 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 e foi um milagre de Deus, porque nem os médicos acreditaram, não entenderam. Não entenderam Hum. como eu poderia sair de uma saturação de 86 caindo com oxigênio para uma saturação de 95, mesmo com oxigênio, mas se eu mantivesse a saturação de 95, eu não precisaria de intubação. E foi exatamente o que Deus fez. Eu saí de uma saturação de 86 para 95 e os médicos não estavam entendendo nada, como que aquilo podia acontecer, né? Glória Mas a foi Deus Deus. ali naquele momento, foi Deus que começou a trabalhar. Então, essa palavra me deu um conforto espiritual muito grande naquele momento. Eu precisava de uma palavra daquela e foi o momento que Deus mandou. Deus sabe de todas as coisas, né? Sabe o momento certo de confortar o nosso coração, de trabalhar, né? Mas eu precisava passar ali perto da intubação, porque Deus estava trabalhando comigo, estava trabalhando na minha vida. E em todos os momentos Deus trabalhou, até nos pequenos detalhes Deus estava junto. E aí os médicos, assim que perceberam que minha saturação aumentou, já falaram, não, suspende a Glória a intubação, Deus. vamos observar ele agora, ele está sendo monitorado, se cair de novo a gente intuba. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo que não vai cair de novo. Deus está no controle. E eu estava muito Aleluia. confiante. E foi assim, aí naquele dia, aí depois eles entraram com a cloroquina, o medicamento que é um comprimido, já na UTI, no primeiro dia que eu cheguei, eles já entraram no período da tarde. Existiam mais pessoas nessa situação que você estava? Como é que estava? Porque o que a gente escuta às vezes é que a UTI está lotada, não tem mais lugar. Como é que o hospital estava nessa questão do Covid? Eu, eu fui para o Hospital São Luís de São Caetano, que é um hospital referência em Covid no ABC, né? É um Sim. hospital referência. A primeira coisa que eu perguntei para o médico quando eu cheguei com a suspeita foi exatamente essa pergunta que eu fiz para ele. Doutor, como que está? Quantos quartos tem? Quantos leitos de UTI? Quantos respiradores? Ele falou, o nosso hospital está equipado com um andar, o 11º andar inteiro, em casos de isolamento, é só para o Covid, e está bem cheio, né, todos os quartos.
E a UTI, que é o que mais você perguntou, tem 40 leitos, e dos 40 leitos, 37 estão ocupados. Então, quando eu entrei para o quarto, eu já me preocupou um pouco, porque se tinha só 3 vagas, né, e se eu precisasse, né, eu já fiquei um pouco preocupado. Mas quando eu cheguei na UTI, o quadro era esse, eu tinha 40 leitos de UTI, 40 quartos, e estava com 38 ocupados. Inclusive, o prefeito de São Bernardo Ficou lá também. ficou uns 2 quartos do lado do meu, Olha né, que no coisa mesmo período. legal. Marcos, olha que coisa legal. A Iranete Bonfim disse assim: orei por você. Deus é fiel, ele cuida. Então, se você orou, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Se você orou por ele, glorifica a Deus aí nos comentários. Nós vamos colocar aqui a sua glorificação, com certeza, para a glória de Deus. Quando você chegou ao ponto de ir para lá, continua daquela parte que você parou, que eu perguntei para ti aí em relação a como é que estava cheio, né? Deixa eu fazer só uma pergunta. Claro. Eu tive uma experiência com meu filho logo no início do ano. Meu filho ficou 9 dias na UTI, ele queimou rostos, mãos, rosto, peito. Houve um acidente, uma explosão com álcool gel, e eu também clamei pela vida do meu filho, só que foi com ele que estava lá. Eu fiquei sentado aqui, olhando para essa situação e clamando pela vida dele. Você, como pai, passando tudo isso, o que é que vinha na tua cabeça quando você pensava no teu filho? Nossa, foi muito difícil. Essa parte, né, quando eu pensava no meu filho, eu chorava, porque a gente pensa 1 ano e meio, né, é muito dependente do pai, da mãe. Eu ficava imaginando se eu morresse naquele momento, como seria, porque seria criado só pela mãe, e isso me dava uma angústia muito grande. Foi terrível, é um filho único, e a gente. Pequenininho, lindo, que eu estava brincando com ele agora há pouco. Daqui a pouco eu pego ele para as pessoas Amém. conhecerem. E então, assim, era desesperador. Desesperador porque é uma doença que ninguém sabe como lidar com ela. Não é uma doença comum, né? Que a medicina já tem o protocolo certo, já sabe como tratar. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Nesse período em que eu fui para a UTI, minha esposa também pegou o Covid. Na verdade, ela pegou, eu acabei transmitindo para ela, né? Só que os sintomas dela, ela foi mais assintomática, e o sintoma dela começou a aparecer um pouquinho antes de eu ir para a UTI. Então, quando eu estava na UTI, eu ainda não sabia que ela tinha pego. Ela teve alguns sintomas de febre, dores no corpo, por alguns dias, mas graças a Deus foi um pouquinho mais tranquilo. E aí ela estava desesperada também, porque imagina o marido na UTI, se ela precisasse ir para o hospital, quem cuidaria do meu filho? Ah, tem a minha irmã que estava junto, só que ela também pegou Covid. E aí, quando eles voltaram, eu fui para a UTI na terça-feira de manhã. Na terça-feira, eles tinham voltado do interior. E passado mais 2 dias, minha irmã foi também para o hospital, que ela teve um sintoma um pouquinho mais forte, só que o dela deu 10% na tomografia. O meu deu 100%. O dela deu 10%. Então, o médico liberou ela para ficar em casa, se tratando. Então, depois eu fiquei sabendo de tudo isso na UTI, aí me deu um desespero maior, porque, né, imagina, minha esposa, minha irmã, que poderia ajudar e cuidar também do meu filho, as duas estavam também com sintomas. E como esse sintoma ele vem leve, pode agravar do 7º para o 8º dia, então eu fiquei desesperado, porque se isso acontecesse, meu filho, meu sobrinho,
é difícil nessa situação quem cuida, porque a família praticamente inteira tá com o vírus. Qual é a outra família que vai querer cuidar, sendo que vai arriscar o seu filho, o seu marido? É difícil, né? Verdade. A, 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 a minha mãe poderia ajudar, só que ela está no interior, também é uma pessoa de idade, ela não pode pegar. Minha sogra também é a mesma coisa, está no interior, é de idade, meu sogro, né, não poderiam também correr esse risco, né? Então é uma situação muito complicada, né? E graças a Deus, Deus cuidou até disso, porque não permitiu que o quadro dela se agravasse, né? Porque imagina 2 ou 3 pessoas da mesma família internada, né? Na situação E um que eu pequenininho para fiquei. cuidar, né? 2, no caso, né? Porque minha irmã também tem 11 Sim. 3 anos, né? Seria 2. Poxa. Então, ficou bem complicado e Deus cuidou de todos os detalhes que quando minha esposa não estava bem, a minha irmã estava. No outro dia, minha irmã não estava bem, mas minha esposa estava. Então, elas iam se alternando e se ajudando ali e, graças a Deus, não foi... os sintomas ficou por ali mesmo. Talvez no 8º dia, elas já estavam bem. E eu, então, na terça-feira, quando eu fui para UTI, aí tomei essa cloroquina à tarde, né? Você tinha melhorado, você melhorou a sua saturação, tudo, não De precisou manhã. para ser entubado, e aí na parte da tarde, Então, aí na parte da tarde vieram com a primeira medicação de cloroquina certo. e trocaram os antibióticos, porque como eu tomei por 4, 5 dias o antibiótico, não fez efeito, pelo contrário, né? Piorou. Então, mudaram os antibióticos e entrou com essa cloroquina. Eu ainda estava mal, febril na terça-feira, fiquei o dia assim, com a saturação em 95, usando 5 litros de oxigênio, mas graças a Deus ali, Deus foi mantendo, né, minha saturação em 95, 94, que era o que os médicos precisavam, né, para não me entubar, é o que eles diziam, né. Só que assim, psicologicamente, mesmo Deus trabalhando na minha vida, falando, o ser humano é falho e vem a dúvida, vem a fraqueza, e sempre o inimigo manda ali alguém ali para te preocupar, né? E aí entrava um médico e falava, ó, tá complicado, se cair mais essa sua saturação, você vai ser entubado, e aí batia o desespero. E aí chegava um ponto que psicologicamente eu estava tão abalado que eu ficava olhando para o monitor, né, do meu lado, e a saturação ali, o batimento cardíaco, e eu ficava o tempo todo respirando, puxando o ar para que minha saturação aumentasse, que na hora que entrasse algum médico, ninguém quisesse me entubar. Então era desesperador, porque você fica o tempo todo puxando o ar, e é uma coisa que a gente no dia a dia não valoriza, né? O ar que nós respiramos, né? E é Deus de dá de graça, né? graça, Deus dá de graça e a gente não valoriza nem um pouco. Mas quando falta, aí você percebe que sem o ar que Deus manda, você não é nada, né? O ar que você respira é tudo na sua vida, né? E é de graça. E aí você começa a refletir nessas coisas e aí, continuando o testemunho, eu estava psicologicamente tão abalado que eu ficava o tempo todo respirando, aí veio a noite, eu não dormia, porque eu não conseguia dormir de medo, porque quando você dorme, sua saturação cai um pouquinho, e nessa que você cai, a sua saturação cai, você perde o ar, perde o fôlego, engasga, e é desesperador, porque se começa a puxar, o ar não vem, e aí você fica alguns segundos assim, e é terrível, é terrível. E eu passei por isso uma vez na madrugada, naquela
terça-feira, de terça para quarta, e aí me deu mais medo ainda, porque se acontecesse isso de novo, eu já estava usando 100% do oxigênio, né, que a máquina fornecia. E se acontecesse isso de novo e algum enfermeiro ou algum médico visse, eu iria para intubação. Então eu não dormia. O sono batia e eu ia me despertando, e eu fiquei a noite inteira assim. Só que isso estava me cansando demais. Estava me cansando e é uma briga constante contra o sono e o fato de cansar, a saturação vai piorando. Então fica variando, né? E isso foi na noite de terça para quarta. Aí na quarta-feira, durante o dia, eu já estava um pouquinho melhor, né? Estava um pouquinho melhor. Ele já passava, o fisioterapeuta passou no quarto e já baixou meu oxigênio para 4 litros de manhã. Quando foi à tarde, já baixou para 3 litros. E eu comecei a ter aquela confiança novamente. Deus estava trabalhando. Até que na parte da tarde entrou uma médica, né, no meu quarto. Ela olhou para mim e falou: ó, os seus exames pioraram e além do problema do vírus que você tinha, do coronavírus, houve uma PGR que eles falam, é um exame de sangue que eles analisam algumas aberturas de uma possibilidade de entrada de bactéria, né? Sim. E aí a médica falou, ó, no seu exame deu uma entrada de uma bactéria, né? Puxa vida. E essa bactéria, a gente vai ter que entrar com uns antibióticos fortíssimos, os mais fortes que existem, né? E essa bactéria, se entrar, você tem 24 horas para reagir, senão vai virar generalizada. E aí, dificilmente a gente consegue reverter. Aí, imagina, psicologicamente, eu já não estava bem, né, naquela situação, aí a médica chega e dá uma notícia dessa, e eu entrei em desespero, aí liguei para, falei com a minha família, com a minha esposa, com a minha irmã, pede oração, faz uma campanha com a família, intercede pelos irmãos, porque a médica falou que eu tenho 24 horas para reagir com esses antibióticos. Se eu não reagir, dificilmente eu vou conseguir sobreviver, porque a bactéria vai alastrar e vai virar generalizada. E bateu desespero. Aí minha irmã falou com a minha esposa, choraram bastante, mas confiaram em Deus e fizeram a campanha, chamaram os irmãos também em oração, começou a campanha, elas marcavam um horário para todo mundo da família sempre estar orando, né? E, e aí os médicos entraram com um antibiótico muito forte, um antibiótico com lata que fura na agulha. Eu nunca tinha visto uma situação dessa. E quando aplicaram o antibiótico, a gente sente o corpo todo esquentar na hora, uma coisa assim, fortíssima mesmo. E aí eu comecei a interceder, orar, Senhor, não permita que isso aconteça. Eu acredito que o Senhor já me curou e já curou do Covid, e agora essa bactéria não pode alastrar no meu corpo. Confio em Ti, comecei a interceder também, e passou. E fazia exame de sangue a cada, sei lá, meio período, tirava sangue no venoso, arterial, várias vezes por dia, acompanhando, né? E passado 24 horas, a mesma médica retornou, né? Falou, ó, tá tudo bem no seu exame, Glória a Deus. não existe mais a possibilidade da bactéria, né? Aleluia.
e vamos observar. Aí, aquele momento foi de muita alegria, Glória a Deus. agradecer muito a Deus, porque se não fosse Deus naquele momento ali, nesses momentos, ele estava cuidando dos detalhes, passava na prova, mas ele estava comigo sempre ali, sempre segurando na minha mão, sempre, né, me dando conforto. E antes da médica passar para me dar essa informação, eu comecei a orar, falei, Senhor, fala comigo mais uma vez, eu preciso de um conforto, porque psicologicamente eu estou muito abalado, eu preciso de uma palavra. E aí entrou um enfermeiro para fazer o raio-x, e ele sempre tira a chapa do pulmão para ver como é que estava. E aí... Olha o pequeno aí. Que coisa linda. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. 1 ano e meio. Glória a Deus. Os meus estão tudo grande, rapaz. O meu pequeno tem 20 anos. Tem um que já casou, está assistindo aí o seu testemunho, está glorificando a Deus pela situação. É muito bom. Então, e antes da médica me falar que tinha melhorado, isso na madrugada, entrou essa... Eu pedi sem... Oi. Manda um beijo. Manda um beijo para os ouvintes. Fala, beijo. Beijo. Tá, mamãe. Só um minutinho. Aí, irmão, na madrugada eu pedi para o senhor que usasse alguém que entrasse no meu quarto e desse uma palavra de conforto. Podia ser o faxineiro, podia ser o médico, podia ser qualquer um. Mas quem entrasse lá, Deus precisava falar comigo porque eu precisava. E eu olhei nesse sentido. E entrou esse rapaz do raio-x para fazer aí o raio-x do pulmão. Aí ele fez a foto lá do raio-x e aí eu brinquei com ele. Eu falei, tira uma foto boa aí para eu mandar para minha família dizer que eu tô bem. Aí ele deu risada, falou, não, vou caprichar. Bom, aí ele tirou a foto, aí eu perguntei para ele, irmão, eu falei, e aí, enfermeiro, a foto ficou bonita? Aí ele falou, ficou excelente. Eu falei, mas a qualidade da foto ou o meu pulmão? Ele falou, os dois. Glória a Deus. E aquilo ali me alegrou, porque eu sabia que o Senhor estava respondendo a minha oração. Eu sabia que o Senhor estava comigo ali mais uma vez ali no momento de angústia, no momento de desespero, Deus estava comigo ali, falando comigo, e foi, assim, uma paz naquele momento. E aí, no dia seguinte, a médica chegou e falou que tinha melhorado o meu exame e que aquela possibilidade da bactéria não existia mais. E aí eu comecei a glorificar Deus e eu já tinha feito um propósito com Deus de voltar a tocar, de trabalhar na obra. E naquele momento, na UTI, mesmo monitorado, mesmo na cama, sem poder levantar para ir ao banheiro, tomava banho deitado ali, os enfermeiros ajudavam, você não consegue levantar para nada. Mesmo ali, eu tive força para baixar um aplicativo no celular, para voltar a estudar música, para voltar a pensar em fazer a obra de Deus. E então, assim, psicologicamente, Deus já tinha trabalhado na minha vida e eu já estava tão confiante que já estava na expectativa de sair ali do hospital, né, e para começar a voltar a estudar, que eu estava parado 5 anos na música, e eu comecei a estudar ali mesmo. O enfermeiro, o médico entrava, eu estava ali no simulador, no celular, no instrumento, tocando, né, louvando, ouvindo louvores, né, então começou a minha vitória ali. Você disse que uma música te marcou. Qual era a música? Então, esse louvor foi Todavia Me Alegrarei. É um louvor que
te fala que eu vou até colocar aqui, vamos ver se dá para se der para escutar. Aí a gente deixa tocando aqui. E essa música, esse louvor foi a minha cunhada que me mandou e foi justamente no momento que eu precisava também. Foi uma das coisas que Deus trabalhou comigo, foi nesse louvor. E deixa eu colocar aqui para Deus é tremendo, é maravilhoso. A resposta, olha, a Tatiane Rocha diz aqui, a resposta de Deus foi tão rápida com o rapaz do raio-x. Deus é fiel. E ela minha também irmã, coloca, sua é irmã, minha irmã, o trabalhar de Deus foi com a família inteira. Glória a Deus, Tatiane. Para quem não sabe também, eu passei uma situação. Você disse sobre uma coisa me marcou aqui quando você estava falando também, que você olhava para o aparelhinho, né? Tentando respirar. Eu vou contar algo para ti. Meu filho, quando ele fazia as raspagens, porque ele precisava fazer as raspagens da pele, chegou um momento que ele queria ir embora, queria sair da UTI. Só que os médicos entravam, eles davam uma olhada no aparelho de morfina, porque para fazer a raspagem ele tomava morfina e aí ele chegava ao ponto de fazer a raspagem. Teve um momento que ele deixou de lado, ele não começou a tomar morfina para fazer a raspagem. E eu tenho certeza que ele sentia muita dor. Mas um dia ele falou assim, pai, se eu começar a usar isso aqui, o médico vai achar que eu estou usando direto e não vai me tirar daqui. Então, aquela hora eu me identifiquei muito nessa questão, mas é muito. E esse louvor falou com você? Foi a sua irmã que enviou e falou com você? Foi minha cunhada que me enviou. Sua cunhada. Não sei, dá para ouvir? Aumenta um pouquinho, vamos lá. Deixa eu ver se consegue. Tá bem baixinho. Bem baixinho. Deixa eu ver se eu consigo mesmo. Não dá para ouvir direito. O louvor diz que eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Glória a Deus. O sofrimento, aleluia. O sofrimento me tomar, o desespero me tomar, e por mais pressão que seja, a situação, o controle sempre está na palmas das suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Então, só essa parte tem, depois os ouvintes, o irmão ouve com calma, mas é tremendo. Falou grandiosamente na minha vida, naquele momento que eu mais precisava, né? E como é que foi essa recuperação até o final, de você chegar e você receber alta? Exato. Aí depois que a médica disse que estava tudo bem, eu só pensava na alta, eu só pensava em sair dali, e começou a passar os dias e demorar para eu sair. E eu não estava entendendo, porque cada médico que ia lá falava uma coisa. Um falava que eu estava bem, outro falava que meus exames não apresentavam uma evolução para eu ser liberado da UTI, e isso foi passando os dias, já faziam vários, eu acho que naquele momento fazia 12 dias que eu estava na UTI, e eles não me liberavam, e eu comecei a questionar os médicos, o que estava acontecendo, porque eu estava há muito tempo ali, eu estava me sentindo bem, mas eles não me davam alta, e cada um dava uma informação diferente. E até o momento que eu fiquei desesperado de tanto tempo que eu estava lá, e eu chamei a médica e falei, eu preciso sair daqui, eu tenho família, eu tenho empresa, eu tenho uma vida fora, eu preciso sair daqui. Deus já me curou. Eu tô bem, tô me sentindo bem. Por que eu tô na UTI? Na minha cabeça, eles estavam me segurando ali mais para a questão de ganhar dinheiro do convênio, na minha cabeça, né, naquele momento. Então, eu pressionei a médica e falei, se você não me der alta, eu vou pedir alta médica e vou embora. Estava desesperado para sair. Mas naquele momento que eu falei, Deus já tocou no meu coração e falou, não, eu te curei,
eu tô cuidando de você, mas deixa eu trabalhar, não é a sua vontade, é a minha, eu tô trabalhando ainda. Deus falou claramente no meu coração. E, e aí eu falei, realmente, Deus, o Senhor está cuidando nos detalhes, porque por mim, ser humano, eu estava desesperado, eu queria sair, queria pedir alta médica, mas Deus não divide a glória dele com ninguém, nem comigo, nem com o médico, e Deus estava trabalhando comigo, seja no vírus, seja na questão da bactéria, seja psicologicamente, Deus também estava trabalhando comigo. E ele estava deixando eu ali no estreito para que eu entendesse, né, o trabalhar dele na minha vida. Eu precisava ter essa experiência com ele. E naquele momento que eu falei para a médica, Deus já tocou no meu coração, já falou, e eu já acalmei, falei, não, eu não vou fazer as coisas por mim. Deus tem me segurado até aqui, tem tratado. Se precisar ficar mais 20 dias, eu vou ficar. Deus está no controle. E aí eu me acalmei. E aí veio a médica que cuidava de mim desde os primeiros dias. E aí ela foi bem clara comigo o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que eu já tinha tomado a cloroquina por 5 dias. Sim. Né? E a cloroquina, ela tem, segundo os médicos, ela tem um efeito positivo para a eliminação do vírus, isso falando, né, no pensamento dos médicos, não para Deus. Deus que me curou, né, mas falando nos pensamentos do médico, a cloroquina, ela tem muitos efeitos colaterais, né, e eu já tinha tomado por 5 dias, e eles estavam muito preocupados com relação ao batimento cardíaco, à corrente sanguínea, né, que altera, e eles fazem um exame chamado dedímero, né? Esse exame, ele demonstra a circulação do sangue. Só um minutinho. Pode deixar o pequeno, deixa aquele. É que ele tá fazendo barulho e aí esse exame ele mede a circulação sanguínea, né? E o normal de qualquer ser humano, o normal e o máximo é 500. O meu tava 18 mil. 18 Meu mil. Deus. Aí eles estavam fazendo exame de trombose para ver se eu tinha algum problema de trombose, fez o exame de eco do coração, e eles estavam procurando, investigando, era exame o tempo todo para saber o que tinha acontecido, porque não era normal. Né? Mesmo a cloroquina, quando tomam a cloroquina, ele altera, por exemplo, de 500 vai para 1.500, até 1.000 é normal, é tolerável, e já é esperado quem toma cloroquina. Mas no meu caso foi para 18 mil. Né? Então, esse era o motivo que eles estavam me segurando, que eu não saía da UTI e ainda estava com oxigênio, né? E o meu pulmão não estava demorando para se restabelecer, né? Normalmente, outros pacientes com 3 dias, 4 dias, até 5 dias de cloroquina, eles já volta, a respiração vai voltando e já saem do oxigênio. No meu caso, eu estava com mais de 12 dias de UTI e não tinha saído do oxigênio ainda. Então, começou a variar os batimentos cardíacos, e eu estava tendo deitado, o meu batimento cardíaco chegava a quase 130. Meu deitado. Deus. Né? A circulação não estava boa, estava muito alta do exame do dedímero, e a minha saturação ainda com oxigênio variando. Né? Então, eles me seguravam o tempo todo lá na UTI por causa disso. E aí eles mudaram, eles tiveram que mudar meu tratamento, né? Devido à cloroquina, houve essa alteração. Por isso que é importante ressaltar que a cloroquina não pode ser tomada
né, sem prescrição Muito médica, importante. Muito né, importante. porque eu ainda estava sendo monitorado na UTI, né, batimentos cardíacos, e a qualquer momento eu estava sendo assistido pelos médicos, mas se isso acontece em casa, você não tem o que fazer. É um ataque cardíaco que você tem, né, e pode ser fulminante. Então, não tome de jeito nenhum a cloroquina sem a prescrição médica, né? E aí eles foram tratando, mudaram o meu tratamento, que era um tratamento preventivo de circulação sanguínea, né, para um tratamento corretivo, né, que eles falam, que aumenta a dose. Então, de 18 mil foi abaixando, conforme passava o dia, baixou para 14, para 12, 10, e até que deu os 15 dias da UTI, né, que aí eles me liberaram, eu estava com 4 mil ainda no exame, estava apontando 4 mil dedinho, o normal era 500. Mas como eu ia ser liberado da UTI, mas ia para o quarto, eles iam ainda estar me monitorando, então eles deram alta da UTI, depois de 15 dias, aparentemente, eu saí, eu saí do oxigênio, né? Eu saí do oxigênio um dia antes, e aí no dia seguinte eles me deram alta, com o exame ainda ruim, né? Mais controlável. E aí eu fui para o quarto e fiquei mais 4 dias no quarto, ainda fazendo esse tratamento para baixar a, o exame de dedímero, né, a circulação sanguínea, e aos poucos eu comecei a fazer as minhas atividades no quarto, fazer exercício, comecei a tomar banho sem, já não estava com oxigênio, e aproveitei esses 4 dias para estudar, para louvar o Senhor, para já iniciei né, todo o meu estudo para voltar a fazer a obra, e Deus começou a Glória a trabalhar não Deus. só na minha vida, como na vida da minha família, em termos de mais união, mais oração, mais aproximação com Deus, das pessoas também que oraram por mim. Eu só tenho a agradecer muitas pessoas. Não vou citar nome Glória a porque Deus. eu vou esquecer, Muita mas gente. muita gente orou, muita gente teve ali nas madrugadas intercedendo, né? E Deus fez a obra completa. Até no último dia que eu tive no hospital, Deus cuidou dos detalhes, Deus preparou tudo e foi uma experiência maravilhosa com Deus que eu Amém. tive. Por mais que foi doloroso, sofrido, mas Deus estava trabalhando comigo ali, Deus estava cuidando de mim e eu precisava passar por isso para o nome dele ser glorificado. Amém. E como é que foi o encontro com o pequeno aí? Depois você Foi, saiu, você tem um período ainda que você não, você ficou como se fosse quarentena? Você teve não, um tempo que você não pôde chegar perto deles? não, porque eu fiquei 23 dias ao todo no hospital, Tá, né? Foram 8 dias no quarto e mais 15 de UTI, então totalizando 23 dias. Quando eu saí do hospital, a médica já me deu um atestado dizendo que eu não precisava mais fazer a quarentena porque eu já tinha passado do período dos 14 dias, né? tá certo. Então eu poderia ficar tranquilo. A única preocupação que eu precisava ter não era nem com relação ao vírus, de transmitir para ninguém, nem a possibilidade de eu pegar o vírus. A minha preocupação é que o meu pulmão estava muito debilitado. Ela falou: ó, se eu te mostrar, eu fiz uma nova tomografia antes de sair. Ela falou: se eu te mostrar o exame da tomografia do seu pulmão, você vai se assustar e vai achar que está pior do que você entrou. E realmente, seu pulmão está muito pior, porque ele passou por um processo muito complicado de muito antibiótico. Então, ele, falando no português, assim, fora tecnicamente, né, que os médicos falam, o meu pulmão estava totalmente danificado, né? Mas ela falou que esse processo é normal, quando você vem de uma pneumonia muito grave, como foi o seu caso,
o seu pulmão ele vai levar no mínimo 4 semanas para restabelecer. Então você ainda vai ter cansaço, ainda vai ter um pouco de falta de ar, você ainda não vai conseguir fazer suas atividades normais por um período de 4 semanas. Mas depois vai restabelecer e vai estar tudo bem. E quando eu saí de lá, eu poderia ter já contato com a minha família, com meu filho, né? E quando eu encontrei ele, foi engraçado, porque ele tem um ano e meio, então não entende muita coisa, né? Verdade. A princípio ele ficou me olhando, ele correu para me ver, eu peguei ele no colo, mas na hora que ele me viu, eu estava com máscara, eu estava sem barba, ele olhou e se assustou. Ele se assustou e pediu a mãe, naquele momento. Ele estranhou, né? Meu pai, mas esse aí tá diferente. Cadê meu Ele se pai, né? assustou. E aí é engraçado que depois disso, passou um tempinho, ele descobriu que era o pai dele, mesmo sem. Aí eu tinha tirado a máscara, mesmo sem barba, ele descobriu. E aí ele grudou em mim, que ficou o dia inteiro, eu não podia sair para ir ao banheiro, Glória que a é Deus. papai, papai, papai. E aí ele achava que eu poderia sumir de novo, ficar um tempo fora. Então ele grudou e ficou o dia inteiro ali comigo e não deixava eu fazer nada, mas esse momento foi de muita alegria, de rever a família, o filho, enfim. Isso é benção. Marcos, teu testemunho foi maravilhoso. Esse é um momento que a gente glorifica o nome do Senhor, que a gente glorifica o poder de Deus, esse Deus maravilhoso da qual nós servimos. Isso vai servir para muita gente também. O seu testemunho vai ficar também no meu canal lá. Se o pessoal quiser depois entrar, o Influenciando Gerações, o YouTube está aqui embaixo, está passando aí no pé do vídeo aí a nossa o endereço para o pessoal depois ir até o canal e se inscrever. Aqui também no Face nós teremos também mais testemunhos como esse, porque eu acho que isso glorifica, edifica. O que eu sinto falta da igreja brasileira hoje, eu tenho 50 anos, então eu vivi sempre dentro da igreja, e o que eu sinto falta é testemunhos, é aquele momento que o pastor fala, olha, a irmã tal vai testemunhar, o irmão tal, e isso é necessário para glorificar o nome do Senhor, isso é maravilhoso. Temos aqui a Pet, olha, louvamos a Deus pela sua vida e por tudo que Ele fez nesse período de vida de todos nós que te amamos, todos nós fomos tocados pelo Pai Eterno, obrigado, Senhor. Amém. Tá Essa daí é lá. minha tia. Glória a Deus. Essa aqui é minha irmã Tati Leão. Nós temos aqui a rotisserie da Lela, está escrito um verdadeiro milagre. A Minha tia. Tatiana, amém. O trabalhar de Deus foi com a família inteira e muita gente deixando aqui os comentários. Essa aí é a minha tia Vera, deu glória a Deus. Então, é para glorificação do nome do Senhor esse teu testemunho. Deus te tirou de lá, Deus te levou para lá, Deus te trouxe para casa, restabeleceu o seu ministério, restabeleceu a comunhão. Com certeza você vai olhar para todas as coisas de um modo diferente. Eu acho que esse momento está sendo tratado com a igreja, isso. Nós estamos revendo como nós fazemos os nossos cultos, o que a igreja pode alcançar também com tudo isso que está acontecendo, e Deus tem feito grandes coisas na vida dos seus filhos, como fez na sua vida, né? E aqui está minha esposa lá que está assistindo no meu perfil, a gente tem a Kelly, Deus é maravilhoso, nós temos aí a Adri, Deus Minha é bom o cunhada. tempo todo, tua cunhada, glória a Deus por todos. Eu quero encerrar esse momento contigo, agradecendo em primeiro lugar a Deus por tudo que Ele fez, e agradecendo também o teu tempo, a tua vontade de testemunhar também o que Deus fez. Eu quero orar por todos aqueles que participaram, todos aqueles que vão participar dessa live depois assistindo também, porque vai ficar lá no canal, e sempre dizendo o seguinte, olha, Deus, Ele é onipotente, Deus é maravilhoso, e a tua vida é um milagre na mão de Deus, como eu falo para o meu filho, filho, você é um instrumento do milagre da mão de Deus, né? Queimado,
olhando para ele, olhava para a situação, falava: Deus, eu só quero meu filho de volta. O médico tinha dado de 1 a 2 meses para ficar no hospital, ele saiu em 13 dias, né? Ficou 9 dias na UTI, 4 dias no hospital, no quarto, depois ele foi embora, sair clamando, glorificando a Deus por aquele hospital. Ele ficou no Hospital Assunção, da qual também eu agradeço muito as equipes médicas, e a gente sabe da importância da equipe médica também nesse momento, e é bom demais. Eu tenho certeza que você também é um instrumento do milagre de Deus, e esse testemunho vai com certeza rodar o mundo inteiro para abençoar vidas, para trazer, olha, para renovar ministérios. Com certeza esse foi um dos teus testemunhos, renovar a fé de muita gente. Eu sei que Deus. Quero orar contigo para a gente terminar isso. Eu quero te agradecer muito o seu tempo. Você que é também da Batista Central de Santo André, do Pastor Ari, é isso, né? Isso. E com certeza a igreja toda orou também por você. Eu quero orar por você para a gente encerrar. Você tem alguma coisa a dizer antes da oração? Você quer falar algo? Eu só agradecer mesmo a todos que oraram, todos os irmãos, familiares, Aleluia. amigos. Agradecer muitas pessoas que eu nem imagino que oraram também, muitas igrejas. Agradecer a todos e Deus vai recompensar cada um dos irmãos. Amém. Bora lá orar? Vamos. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Marcos, ó Pai querido. Tu és o Senhor que cuida de nós, Tu és o Senhor que cuida, que cuidou, que cuida, que vai cuidar, Senhor. Tu és um Deus de perto e não de longe, Tu és um Deus que está pronto a escutar as nossas orações, o seu ouvido não está tampado, suas mãos não estão encolhidas, ó Pai, mas estão estendidas para abençoar. Eu sei que o Marcos, Senhor, foi um instrumento, Senhor, do Teu milagre, para que as pessoas olhem para ele e digam: você foi um milagre de Deus. Nós sabemos, ó Pai, que esse testemunho vai alcançar vidas que estão desesperadas, vidas que perderam sua fé, vidas que estão longe dos teus caminhos, pessoas que deixaram seus ministérios de lado, ó Pai. Pai, restaura em nome de Jesus, Senhor. A cada pessoa que estará, Senhor, assistindo esse testemunho, e que esse testemunho seja um instrumento de renovação, de aliança contigo. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai. Muito obrigado, porque é bom, Senhor, é bom saber como o Senhor age em nossa vida. Eu te agradeço por esse tempo, eu agradeço pela vida do Marcos, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor trouxe ele de volta, como trouxe o Fefe também, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, eu quero te agradecer por essa oportunidade, a gente está aqui à tua disposição. Que Deus te abençoe e que continue aí e não esqueça de mandar a bala no teu ministério de tocar. Com certeza. Daqui para frente, Deus vai me usar, com certeza. Glória a Deus. Curte o teu meninão, tua esposa, tua família e vamos levar esse testemunho para muitas pessoas. Marcos, Deus abençoe, fique na paz, que o Senhor Amém. te guarde. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus, meu querido. Olha, quinta-feira eu tenho um convite para você. Espera um pouquinho aí, eu tenho um convite para você. Quinta-feira nós teremos o programa aqui Entre Amigos, tá? Esse é um testemunho maravilhoso. Segunda-feira, quem sabe, a gente faz de testemunho, hein? Que bênção, hein? Então já curte a nossa página, se inscreve na nossa página, curte a nossa página, coloca aí nos comentários quem você quer que escute esse testemunho. Eu te convido para ir lá no meu canal, o canal Influenciando Gerações, para você também chegar e ter vídeos apologéticos, meu ministério é apologético, e olha o que tem quinta-feira aqui, olha. Nós temos o primeiro programa Entre Amigos, que vai estar o pastor João Flávio Martinez, do CACP, e o pastor Paulo Cristiano, também do CACP, do canal Defensores, lá no YouTube também. Esse Entre Amigos é um papo sem mimimi, tá? É um papo direto.
e sobre diversos assuntos. O que vai ter aqui? Nós vamos falar sobre igreja na pandemia, aborto e ideologia de gênero, heresias nos púlpitos. Então eu convido você para estar conosco nesta quinta-feira, tá bom? Vai ser uma bênção, vai ser bom demais ter você por aqui na quinta. Fique na paz, uma semana abençoada para você. Domingo também temos o nosso culto aqui da comunidade Tempo de Viver. Nós estamos sem cultos presenciais, mas quando tiver, vai ser um prazer receber você. Rua Cristiano Ângeli, 888, bairro Assunção, São Bernardo do Campo. Estamos em cima do material de construção natural. Meu querido, uma boa semana, Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.